Boa tarde, alunos. Vamos lá. Como prometido, comecei aqui na página errada, vamos começando aqui. Isso. Como prometido, as questões de estudo dos gases, né, que vão completar o que eu expliquei, né, lá no vídeo, né, da parte teórica também de estudo dos gases. Lembrando que eu não vou fazer só esses exercícios. Esse é dessa semana. Semana que vem trarei mais exercícios para a gente possa fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. O primeiro exemplo fala o seguinte: num processo termodinâmico, a pressão de certa massa de gás ideal é duplicada. Então, ó, pressão. Então eu tenho a pressão inicial e a pressão final é 2 vezes a inicial, tá? Duplicada. Correto? Então, ó, pressão inicial. Vamos fazer mais bonitinho, para ficar mais bonito aqui, para que vocês possam entender. A pressão final vai ser 2 vezes a pressão inicial, vai ser duplicada. Enquanto sua temperatura é reduzida a metade. Então, a temperatura final vai ser metade da temperatura inicial. O volume dessa massa gasosa após o processo, certo? Então vamos lá. Ó, eu tenho isso aqui, ó, inicial. Eu tenho isso aqui, final, inicial também. Temperatura inicial, tá? Eu tenho final. Eu tenho final. Eu tenho final. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Essa é a fórmula geral dos gases perfeitos. Equação geral dos gases perfeitos. Tá? Toda vez que perguntar assim, não deu valor, não deu nada, substitui. Faz essa correlação que eu tirei do próprio problema e substitui aqui. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó. No final aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. No final, vou colocar aqui, ó. Vou até colocar com outra caneta, ó. Com outra cor. Aqui, ó. Ele falou que a pressão duplicou. Certo? E a temperatura. A temperatura foi reduzida pela metade. Certo? É isso? Ótimo. Ótimo, agora a gente vem aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Esse some com esse. Não é? Sem problema nenhum. Ah, tô com um problema aqui, o que eu faço? Não tem problema, ó. Repete a primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O 2 vai para cima e o T0 continua aqui embaixo. Então, olha o que você vai ter, ó. Eu vou abrir uma outra folha lá no final. A gente ficou aqui sem folha para resolver. Vou fazer lá no final? Não. Deixa eu abrir uma folhinha. Aqui, ó. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Olha o que a gente tinha lá. Deixa eu importar de lá para cá. A primeira folha tá vazia aqui, ó. Vamos fazer aqui na primeira folha aqui para ficar mais bonitinho. Então, ó. P0. Eita. P0 sobre T0 vezes V0. Certo? Aí eu fiz aquelas substituições lá. Eu vou começar aqui para não embolar. Ó, a pressão final. Olha lá. Pressão final é 2 vezes a inicial. Então eu botei aqui, ó, 2P0. O volume não alterou. Então não vou nem colocar em vermelho, ó. O volume não alterou. E a temperatura reduziu a metade. Nós vimos isso. Vou colocar em vermelho para destacar. Inicial reduziu a metade. Então a final é metade da inicial. Aí eu já fui lá e já cortei, ó. O cortador é com outra cor agora. P0 com P0.
A igualdade dos dois lados eu posso cortar sem problema nenhum. Aí isso aqui gera um problema, né? Fração sempre gera um problema. Não gera não, gente. Repete primeiro, multiplica verso do segundo. O 2 vai para cima multiplicando, o T0 fica aqui embaixo. Aí eu vou ter isso aqui, ó. V0 sobre T0 igual 2V vezes o 2, que foi para cima multiplicando, sobre T0. Corto o T0 com T0. 2 vezes 2, 4. Então, ó, volume inicial vai ser 4V. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com o volume final? Passo, para você entender melhor, você passa esse 4 para o outro lado. Então, o volume final vai ser o volume inicial sobre 4. Então, o volume final ele foi reduzido à quarta parte. Vamos procurar na resposta agora. Reduzido à quarta parte. Resposta correta, letra E. Certo? Beleza? Ótimo. Certa quantidade A, que ocupa um volume de 2 litros a 40 graus Celsius e 1 atm de pressão, foi comprimido isotermicamente. Lindo. Quando eu vejo esse isotermicamente aqui, ó, eu já elimino isso aqui. A temperatura já não me serve para mais nada. Mesmo porque a temperatura tem que sempre estar em Kelvin. Beleza? Então, eu já elimino. Já vai embora, graças a Deus. Tá? Então, eu tenho, ó, isotermicamente, tá? 2 litros e 1 atm de pressão. Foi comprimido isotermicamente até o volume de 1 litro. No final do processo, sua temperatura e pressão eram respectivamente. Então, ó, volume e pressão, pressão e temperatura tem em Celsius. Eu nem quis que você transformasse. Então, todos aqui, ó, que não são 40 a temperatura, você já pode eliminar. Só sobra o D e o E. E aí eu vou fazer com a fórmula, gente. P0 vezes V0, P vezes V. Tá? Que é a fórmula do isotérmico. Beleza? Então, ó, pressão inicial. Quanto era a pressão inicial? 1 atm. Quanto era o volume inicial? 2. Quanto foi pressão final? Não sei. Quanto é o volume final? 1. Então, ó, P vezes 1, P. 2 vezes 1, 2. Então, pressão 2 atm. Né? Resposta correta. Também letra E. Beleza? Próximo. Lindo gráfico. Né? No gráfico estão representadas 2 isotermas e 3 transformações sucessivas. 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. A sequência de transformação é... Beleza, vamos lá. Primeira coisa que tem que ver, gente. Isso aqui, ó. O que o gráfico está me dizendo? Quais são os eixos? Tá? Quais são os eixos? O que tiver aqui na parábola é isotérmica. Então, de 2 até 3, ó, observe aqui, ó. De 2, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Vamos pegar o roxo. Amarelo, melhor, né? Amarelo. Não sei se vai enxergar direito, mas não. De 2 até 3 é o mais fácil de visualizar. Porque é o isotérmico. Ele está em cima do eixo. Ele está em cima do gráfico da isotérmica. Tá? Então é mais fácil visualizar. Ficou bom não, mas está em cima do eixo. Em cima do gráfico. Né? Então, em cima do gráfico é o isotérmico. Então, de 2 até 3, que é o meio aqui, é isotérmico. O que não for, você pode eliminar. Azar nosso aqui, o único que não é a letra A. Beleza. 1 até 2. Beleza. Quem não está variando aqui no 1 até 2? Observe que ele não está variando o volume. Ele vai variar a pressão. Mas o volume, ele não está variando. Então, do 1 até o 2, ó, 1
até o 2, eu tenho uma transformação isocórica. Não vai dar para escrever aqui não. Isocórica. Certo? Então, do 1 até o 2 eu tenho uma isocórica. Não tem esse nome aqui, mas tem isométrica, que é a mesma coisa. Isocórica, isométrica e isovolumétrica. Tá? Só com esses dois eu já encontrei. Letra D. Mas beleza, vamos lá do 3 ao 4. Do 3 ao 4, ó quem não está variando. A pressão. Então, do 3 ao 4, eu tenho uma isobárica. Certo? Tranquilo, sem mistério. Vamos para o próximo. Um gás ocupa um volume de 5 litros e temperatura 200 Kelvin. Se a sua temperatura for elevada a 300, sobre pressão constante, isobárica, o volume ocupado pelo mesmo será... Então, ó, vamos lá. Ó, pressão constante, volume inicial sobre temperatura inicial, igual ao volume final sobre temperatura final. Certo? Então, ó, o volume inicial é 5. Temperatura inicial, 200. Volume final, não sabemos. Temperatura final, 300. Olha o que eu já vou fazer aqui, ó, para facilitar a vida. Corta 1, 0 com 0. Vai facilitar muito. E aí eu vou multiplicar cruzado. Aproveitar o roxo, né? Já que está na mão, para a gente poder fazer. Então, ó, 2 vezes V, 2V. 3 vezes 5, 15. Né? Então, volume vai ser 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, 7 litros e meio. 7,5. Letra C. Resposta correta, letra C. Ok? Vamos mais uma. Os pontos A, B e C do gráfico representam 3 estados térmicos de uma determinada massa de gás, sendo TA, TB e TC as temperaturas absolutas correspondentes. Certo? Beleza. Baseado no gráfico e em seus conhecimentos, é correto afirmar que... Beleza. Então vamos lá, olha só. Ó, o B e o C, eles estão dentro de uma isotérmica. Então a temperatura B e a temperatura C, temperatura B e a temperatura C, tem que ser iguais. Certo? Temperatura B e temperatura C tem que ser iguais. Tranquilo? Isotérmica. Ótimo. Porém, não pode ser igual a. Tá? Não pode ser igual a. Por que não pode ser igual a? Porque ele não está dentro da isotérmica. Então a única resposta cabível aqui, tá? Esse F aqui não existe, tá, gente? É temperatura C igual a temperatura B, que é maior que a temperatura A. Tá? Do A até o B é uma transformação isobárica, sem problema nenhum, tá? Mas observa que a temperatura B e a C vão ser B e C vai ser maior do que a A. Próximo, última. Um gás ocupa um volume de 5 litros, uma temperatura de 200 Kelvin. Ih, é a mesma questão. Nós fizemos anteriormente, não tem problema, faremos de novo. 5 litros, 200 Kelvin. Se a temperatura for elevada a 300 Kelvin, sob pressão constante, o volume ocupado pelo mesmo em litros. Mesma coisa, gente. Pressão constante, isobárica, tá? Então eu tenho volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final. Então, ó, volume inicial 5 sobre 200 igual a V sobre
300. Corta o 0 com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0, e multiplicaremos cruzado 2V igual a 15. V igual a 15 dividido por 2, então V igual a 7,5 litros. 7 litros e meio ou 7,5 litros. Letra C. Certo? Fechamos aí com o último exemplo para vocês, tá bom? No mais, fiquem com Deus e até a próxima semana.